bem-vindo e bem-vinda para o nosso culto deste final de semana. Com a graça de Deus é que nós queremos chegar até você, transmitindo a boa palavra de nosso Senhor, transmitindo a boa semente, semente do bem, palavras de Deus que geram o amor e a comunhão. Assim está escrito em Efésios capítulo 2, o versículo 8, pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um presente dado por Deus. Com esta palavra, saúdo a você que nos acompanha para mais essa celebração, que a graça de Deus, o Pai Todo-Poderoso, venha sobre nós e permaneça conosco. Celebremos em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Quero convidar você para fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus em oração neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai, ao iniciar este momento de celebrar em torno da Tua Palavra, queremos rogar que o Teu Espírito Santo venha sobre nós e nos conduza no falar e no ouvir das Tuas palavras, que elas atinjam nossos corações e nos motivem a viver a Tua paz e o Teu amor, espalhando sementes do bem, de comunhão, de união, de fidelidade a Ti. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O texto para a nossa reflexão deste dia encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, os versículos de 1 até 9 e depois os versículos 18 até o 23. Nós temos neste trecho a história da parábola do semeador. Ali está escrito assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se juntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um.
E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo, com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram lançadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Até aqui esta palavra do nosso Senhor Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão no Espírito Santo sejam com vocês. Amém. No ouvir e meditar das palavras do Evangelho para este culto, nos é trazida uma comparação, uma parábola, uma história de Jesus que é muito conhecida por todos nós. A história ou a parábola do semeador, que nos conta sobre o lançar das sementes, comparando já na explicação que o próprio Senhor Jesus deu, comparando as sementes com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é semeada, que é lançada. E aí depende de como nós a recebemos, qual é o terreno que a palavra de Deus encontra em nossa vida, em nosso coração, em nossa disposição para servir ao nosso Deus. Nos tempos de hoje, eu costumo dizer assim que, eu arrisco em dizer, que não tem ninguém que não conheça a palavra de Deus. De alguma forma, todas as pessoas no mundo atual conhecem a palavra de Deus. Conhecem ou já ouviram falar de Jesus Cristo. Conhecem o que significa viver uma vida sob a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus não é algo difícil. Até mesmo as pessoas que não creem em Deus costumam conhecer a palavra de Deus. Mas a questão é o que nós fazemos com esta palavra que nós conhecemos. Como é que nós deixamos ela agir na nossa vida? Então, eu não vou longe para explicar o texto de hoje. Busquemos a explicação de Jesus, onde ele mesmo diz: as pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram lançadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Muitas vezes, nós não nos damos o trabalho, a devida atenção de entender o que a palavra de Deus tem a dizer para nós. Gostamos de ouvir, achamos bonita a palavra de Deus, gostamos das bonitas pregações, dos bonitos sermões, quanto melhor o pregador, mais nós aplaudimos, mas nós não tiramos tempo e disposição para entender o que a palavra de Deus quer nos dizer. Tantas são as vezes em que Deus vem até nós através da palavra, através das pregações, das reflexões, das meditações, e nós nos esquivamos dela. Nós até fazemos de conta, às vezes, que não entendemos. Deixamos de lado, não damos a devida atenção. Quando nós agimos assim, então
com facilidade, o mal tira a palavra de Deus. O que é o mal? São as tentações do mundo, são os desejos pecaminosos, tudo aquilo que nos afasta do puro e reto caminho de Deus. Então, quando nós não damos a atenção, o entendimento à palavra de Deus, tudo que nos desvia do caminho de Deus, tira essa boa semente que nos foi lançada. Tira da nossa vida. Ou seja, com facilidade, nós esquecemos a boa palavra de Deus. O outro exemplo que o texto nos traz, fala das sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras, e ali, diz Jesus, são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo, com alegria até. Mas isso dura pouco na vida dessas pessoas, porque quando vem o sofrimento, a perseguição por causa da palavra de Deus, por causa do seguir a palavra, então essas pessoas abandonam a sua fé. Isso também não é muito estranho aos tempos de hoje. Também vemos acontecer pessoas que até têm toda a alegria e disposição para servir a Deus, entendem a palavra de Deus, querem colocar a sua vida a serviço de Deus, mas não querem enfrentar as dificuldades, os empecilhos que às vezes acontecem. E veja, há muito tempo eu ouvi um pastor que disse assim: nós precisamos remar contra a maré para servir a Deus, para colocar em prática aquilo que Deus nos ensina. E remar contra a maré, quem é aqui da região da praia, quem gosta de nadar, sabe que não é fácil. A gente precisa fazer muita força. Quem quer remar contra a maré, seria como nadar rio acima, a gente tem que ir contra toda a correnteza que vai jogando na outra direção. Assim também é viver uma vida correta e decente diante da palavra de Deus. Nem sempre é fácil, porque o mundo às vezes leva a nossa vida em outra direção. E para viver e servir a Deus com coerência, com justiça, com bondade, com lealdade, com honestidade, nós muitas vezes precisamos ir contra tudo o resto que está à nossa volta. Porque com facilidade nós somos tentados a nos dar bem, a nos aproveitar das situações, a tirar proveito do nosso trabalho, daquilo que nós fazemos, ou de qualquer situação em que nós às vezes somos tentados a passar a perna, a nos dar bem por cima dos outros, ou então simplesmente a querer ser melhor do que os outros. Viver uma vida correta, decente, dedicada a Deus e dedicada ao próximo, amor a Deus sobretudo, amor ao próximo como a você mesmo, é algo que nos faz remar contra a maré. E muitas pessoas são então como as sementes lançadas nas pedras. Elas até ouvem a palavra e deixam ela frutificar, mas quando aparece algo que dificulta, quando aparecem as dificuldades no testemunho da fé, então elas abandonam a sua fé, porque não querem o caminho difícil, que muitas vezes é o caminho de Deus. O outro exemplo, então, que Jesus nos traz, são aquelas sementes, são aquelas pessoas que são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas, sufocam esta mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. Essas são aquelas pessoas que quando vêm na igreja, quando ouvem uma pregação, se alegram, se inspiram e dizem: isso eu vou fazer. Mas no momento seguinte, após terminar de ouvir, já se deixa sufocar pelas ilusões do mundo. Se deixa contaminar pelos desejos que o mundo coloca para nós. E como está cheio, né? Você está vendo aí agora essa pregação na internet, no seu vídeo, no seu computador, no seu celular, na sua TV? Provavelmente antes de você chegar a esse vídeo, você viu inúmeras propagandas e vai ver mais um monte depois. Propagandas que querem nos iludir,
nos levar a pensar em outras coisas, querem nos fazer pensar que essa história de servir a Deus não vale a pena. As ilusões do mundo, que já são citadas lá em Provérbios, as ilusões que causam a cegueira espiritual, as ilusões com as riquezas do mundo, e veja, aqui eu não falo das riquezas, do simples fato de estar melhor de vida, de ser uma pessoa bem de vida, mas se iludir com o sempre querer mais. Às vezes já se tem de tudo e ainda se quer mais, isso é ilusão. Há pessoas que às vezes não têm nada e são felizes com aquilo que têm. Nós precisamos aprender a ouvir a palavra e colocar ela em prática na nossa vida de uma maneira pura, filtrando tudo aquilo que tenta nos desviar dos caminhos de Deus. Para a alegria de Deus e para o nosso belo testemunho, existem as sementes que foram lançadas em terra boa. E são aquelas pessoas que ouvem, entendem a mensagem e produzem frutos, produzem uma grande colheita. São aquelas pessoas que realmente estão aí para fazer a diferença. E olha, a gente vê tanta coisa errada no mundo, a gente vê tanta maldade, tanta coisa que não deveria ser do jeito que é, tanto sofrimento, tanta dor, tanta injustiça, tanta corrupção. Mas nós vemos pessoas boas. Existem pessoas de bem. E nós não devemos desistir de semear o bem. Sempre. Ser semeadores do bem. Isso é levar a palavra de Deus adiante. Semear o bem mesmo quando tudo parece nos levar ao caminho contrário. Existem pessoas de bem. Você que está nos ouvindo, é uma pessoa de bem? Coloque o seu serviço diante de Deus com alegria, com gratidão, com coragem, com determinação e continuemos firmes no propagar da bondade, da bênção, do amor de Deus. A parábola do semeador nos desafia a pensar como é que nós estamos recebendo a mensagem de Deus. Como é que ela está chegando para nós diante de tantos desafios, ilusões e desvios que o mundo coloca à nossa volta. Que nós sejamos semeadores do bem, da bondade de Deus, persistentes nisso e certos de que Deus está conosco em todos os dias de nossa vida. Pensemos nisso e que Deus nos abençoe. Amém. Creio, Senhor, que és Deus.
motivados pela pregação que traz a palavra de Deus e nos inspira a viver, a servir a esse Deus, a semear a boa vontade de Deus, eu convido você para se colocar em oração, pensando agora nas tantas situações que estão à nossa volta. Como semeadores do bem, como boas pessoas que semeiam a palavra de Deus, pensemos também nas tantas bênçãos que Deus nos dá e coloquemos em gratidão diante de Deus. Mas pensemos nas tantas pessoas que sofrem, que precisam de conforto, de consolo, de uma palavra de ânimo e coloquemos em oração essas pessoas também. Fechemos os olhos, oremos. Senhor nosso Deus, graças te rendemos porque Tu estás conosco em todos os dias de nossas vidas. Tu nos acompanhas e nos fortaleces no testemunho da nossa fé. Graças, Senhor, porque nestes tempos difíceis de isolamento e pandemia, Tu nos motivas a sermos persistentes, perseverantes, a colocarmos a nossa fé em prática, ainda com mais resistência. Dá, Senhor, com que possamos seguir os Teus retos caminhos, que sejamos semeadores, que a Tua palavra semeada encontre em nós terreno fértil para gerar muitos frutos de amor, de misericórdia, de honestidade, de bondade, de responsabilidade contigo e com o mundo à nossa volta. Olha, Senhor, para as tantas situações de dor e sofrimento. Leva-nos a servir-te, no colocar-se à disposição para ajudar, para colaborar, para sermos uma palavra de consolo, para sermos uma mão estendida às pessoas ao nosso redor. Esteja, Senhor, com aquelas pessoas que estão doentes, em especial as que sofrem por estes tempos de contaminação com a Covid-19. Esteja com as pessoas que sofrem o luto por causa desta pandemia. Esteja com aquelas pessoas que estão a cada dia ajudando no enfrentamento desta doença, deste vírus. Pensamos nos profissionais de saúde em todas as áreas e em todos os lugares do mundo. Pensamos nas tantas pessoas que estão cada vez mais reprimidas dentro de seus lares, com o medo, abaladas por aquilo que pode acontecer. Pensemos, Senhor, nas tantas crianças que estão neste momento impossibilitadas de ir para a escola, para a sua segurança na saúde, mas que vivem um isolamento que lhes é imposto. Pensemos em tantas situações que nos causam angústia, sofrimento e dor. Dá, Senhor, com que tudo isso passe e que sejamos ainda mais fortalecidos, animados a viver a fé em comunidade, em sociedade, colocando-nos uns aos outros como pessoas de auxílio, de colaboração, de amor ao próximo. Ó Deus, em Tuas mãos queremos colocar todo o nosso viver e diante de todas essas situações, com o coração grato por Tuas bênçãos, esperançosos de que Tu atendes às nossas súplicas, nós oramos como nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Proteger.
Receba agora a bênção de Deus. O Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoe e guarde a cada um e a cada uma de vocês. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Te abençoe Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Sob a paz de Deus, permaneça firme e inabalável na sua fé. Seja uma pessoa que semeia o bem, a palavra, a boa vontade de Deus. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanham a cada semana em nossas celebrações. Até o próximo domingo. Amém.